Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao curso de cálculo. Dando continuidade ao conteúdo, o tema da aula de hoje será derivadas de funções trigonométricas. Para nós fazermos a derivada de funções trigonométricas, é necessário que nós relembremos um pouco sobre quais são as funções trigonométricas principais que aparecem em cálculo. Bem, as principais são seno de x, cosseno de x, tangente de x. O seno, cosseno e a tangente é muito mais comum vocês encontrarem em contas do ensino médio ou em revisões de matemática. O seno, cosseno e tangentes geralmente são associados a triângulos, retângulos, a medidas que vocês buscam determinar um ângulo em relação ao cateto oposto, cateto adjacente. E é possível também relacionar a tangente com seno e cosseno. Tangente nada mais é do que seno sobre cosseno. De vez em quando, nós nos deparamos com outras funções trigonométricas, como o cossecante, que nada mais é do que o inverso do seno, ou seja, 1 sobre o seno, a secante, que é 1 sobre cosseno, e a cotangente, que é 1 sobre tangente. A aula de hoje será muito rápida. Por quê? Esse conteúdo nada mais é do que saber utilizar uma tabela de derivadas. E derivadas trigonométricas é necessário ter uma tabela, pois cada função oferece uma derivada sempre igual. Então, não é necessário ter que memorizar todas as funções e suas respectivas derivadas. Basta saber utilizar a tabela de derivadas. Então, vamos lá. Veja com bastante atenção. Na tabela de derivadas, nós vamos observar que as funções trigonométricas, elas são cíclicas. E o que seriam funções cíclicas? São aquelas funções que, uma vez que nós derivamos ela e depois derivamos de novo, elas vão dar o mesmo resultado a menos de um sinal. Como que eu posso melhor dizer isso? Veja, eu tenho aqui a função f de x igual a seno de x. A derivada da função seno, ou seja, df dx, né? Estou derivando em relação a x, ou o f', né? Nada mais é do que o cosseno. Sempre a derivada do seno nos resultará em cosseno. Derivada do seno de y vai dar cosseno de y. Derivada do seno de x vai dar cosseno de x. Derivada do seno de uma florzinha vai dar o cosseno da florzinha, tá certo? Quando nós formos derivar agora a função cosseno, ou seja, fazer a segunda derivada, nós vamos obter menos seno. Lembra que eu já havia dito que a função trigonométrica ela é cíclica, pois quando nós derivamos ela duas vezes, ela retorna a mesma função a menos de um sinal. A segunda derivada do seno é menos seno, ou seja, é quase igual à primeira, só que tem um sinal na frente. É a mesma função a menos de um sinal. Derivando menos seno, nós vamos obter menos cosseno. E derivando menos cosseno, nós vamos obter de volta o seno. Tá certo? Em outras palavras, veja, derivando o seno duas vezes, obtemos menos seno. Derivando o cosseno duas vezes, obtemos menos cosseno. Derivando o seno uma, duas, três, quatro vezes, nós retornamos à função inicial. Derivando esse seno aqui embaixo agora, mais uma vez, ou seja, encontrando a quinta derivada, nós vamos encontrar agora a mesma coisa que cosseno. O processo todo vai se repetir a partir dessa linha. No início da aula, nós tínhamos as funções seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente, certo? Eram essas 6 funções aqui. Quando nós estamos falando da função seno e derivamos ela, nós vamos obter cosseno, e depois menos seno, depois menos cosseno, ou seja, fica girando em torno dessas duas. Existe também agora uma relação entre tangente, cotangente, secante e cossecante. Essas 6 funções são extremamente úteis para as regras de derivada. E por isso, no material de apoio que está na descrição do vídeo, eu estou encaminhando nele uma tabela de derivadas. E lá é a mesma tabela que eu vou apresentar agora na aula. Então,
A tabela necessária para que você resolva os exercícios de derivadas trigonométricas é a seguinte, que a derivada de seno resulta em cosseno. Derivada de cosseno resulta em menos seno. Derivada de tangente em secante ao quadrado. A derivada da cotangente em menos cossecante ao quadrado. A derivada da secante é secante vezes tangente. A derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Todos os exercícios eles girarão em torno dessas 6 funções e suas respectivas derivadas. Então, vou apresentar alguns exemplos. Basicamente, todos eles vocês terão que fazer regra do produto ou do quociente e alguma dessas funções serão uma dessas 6 trigonométricas. Com auxílio dessa tabela, é só vocês lembrarem, por exemplo, que a derivada da tangente é secante ao quadrado e resolver por regra do produto ou quociente. Vamos ao primeiro exemplo. Suponha que eu tenha a seguinte função. f de φ, essa letra grega se chama φ. f de φ é igual a raiz de φ vezes o seno de φ. Em outras palavras, a raiz de φ é a mesma coisa que φ elevado a meio. Então, a função f de φ é igual a φ elevado a meio vezes seno de φ. Qual é a derivada dessa função? Bem, nós temos aqui φ elevado a meio, que é uma função, seno de φ é outra função. Então, nós vamos ter que usar a regra do produto. Como que fica? Veja, o f', a derivada da função f de φ, primeiro eu vou tombar o meio, que vai cair para frente, e vai ficar menos meio. Meio vezes φ elevado a menos meio, e conservo o seno, vezes seno. Mais, agora eu conservo o primeiro e vou derivar o segundo. Conservo, então, φ elevado a meio, e a derivada de seno nada mais é do que cosseno. Então, fica φ elevado a meio vezes cosseno. Se eu jogar esse φ, que está elevado a menos meio, para o denominador, ele vai ir para o denominador com menos meio agora, com o sinal trocado. Ou seja, vai ser 1 sobre 2 vezes 1 sobre φ elevado a meio, né? Eu jogo ele para baixo, mudo o sinal do expoente. E aí eu posso retornar o φ dentro da raiz embaixo e esse φ elevado a meio também dentro da raiz. A resposta fica da seguinte forma. Então, eu joguei esse expoente, né, e essa variável com o expoente negativo para o denominador. Quando foi para o denominador, posso agora retornar algo elevado a meio em forma de raiz. Então, tem 1 sobre 2 raiz de φ vezes seno de φ, mais raiz de φ vezes cosseno de φ. Simples assim. É a mesma ideia da aula passada, só que agora terá 6 novas funções. As funções trigonométricas, que é bom vocês terem uma tabela. O segundo exemplo. A função a de θ, essa letra grega se chama θ, é igual a seno de θ vezes cosseno de θ. De novo, uma função seno, a outra cosseno. Estão multiplicando. Então, vai ser regra do produto de novo. A derivada do a será a derivada do primeiro, derivada de seno é cosseno. E mantenho o segundo, cosseno de novo. Mais, mantenho o primeiro, seno. Deriva o segundo, deriva o cosseno. Derivada de cosseno dá menos seno. Aqui eu errei, vezes menos seno. Então, eu tenho cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Só que tem esse menos. Menos com mais dá menos. A resposta é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Observe uma coisa com muita atenção, tá? Toda vez que nós vamos falar de função trigonométrica, existe uma coisa em nós falarmos da função toda estar elevada a um expoente e o seu argumento estar elevado a um expoente. Em uma função trigonométrica, por exemplo, nós temos seno de θ. O seno é a função. O θ é o argumento da função seno. Quando nós elevarmos o seno ao quadrado, é a mesma coisa que escrever seno ao quadrado de θ. Repare, o 2, ele vem aqui, ó, ele vem fora do parênteses. Agora,
Quando nós formos falar de seno de θ ao quadrado, o argumento está elevado ao quadrado, fica da seguinte forma. Veja, a expressão de cima é diferente da expressão de baixo. Aqui eu tenho um seno ao quadrado, isso aqui é seno ao quadrado. Isso aqui é seno de θ ao quadrado. Mas saiba que seno vezes seno nos dá seno ao quadrado. Nós estamos multiplicando a função e não o argumento. Portanto, seno vezes seno nos resulta em seno ao quadrado. Agora, seno de θ ao quadrado, não existe como eu multiplicar duas funções que o argumento apenas é elevado ao quadrado. Ou é seno ao quadrado, ou é seno de θ ao quadrado. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de todos e bons estudos.